Salve, salve, galera amiga! Eu sou o Alves, professor de Direito, e estamos aqui hoje para iniciar mais uma jornada acerca do direito previdenciário, especificamente acerca da Seguridade Social. E nós hoje vamos tratar aqui do histórico da Previdência Social, como é que a Previdência surgiu na nossa vida, né? Até nos moldes que a gente tem hoje na Constituição. Hoje a gente sabe que Seguridade é um conjunto de direitos, né? Direitos relativos à saúde, a previdência e a assistência social. Mas será que sempre foi assim? Como é que isso tudo começou? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela para que a gente possa então acompanhar como é que essa coisa aconteceu na nossa vida. Vocês veem aqui essa sopa de letrinhas, né? CAP, IAP, IAPM, né? SIMPAS, INPS, INAMPS, LBA, SEMI, FUNABEM, INSS. Eu suponho que os mais modernos só devem conhecer o INSS, que é o atual órgão que cuida da Seguridade Social no país. Todas essas outras siglas que vocês observam aqui são instituições que existiram ao longo da história até que a gente se chegasse hoje ao modelo de Seguridade Social presente na nossa Constituição. Vocês sabiam que antes da Constituição de 88, o cidadão comum não tinha direito à saúde? Mas é verdade. Esse direito só passou a ser assegurado aos cidadãos brasileiros a partir da Constituição de 1988. E aí vocês devem estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com a prova do INSS para a qual vocês estão se preparando, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma situação. Isso aqui são questões de prova. São questões retiradas dos concursos realizados pelo Sebrasp, a mesma banca que vai realizar a prova de vocês no dia 27 de novembro de 2022. E olha só, a questão aqui, ela pergunta aqui. A Constituição Federal define Seguridade como sendo um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Essa é uma definição que está presente na nossa Constituição, nós vamos acompanhar mais à frente. E aí uma outra pergunta. A Lei Eloy Chaves, que criou em cada uma das empresas de estrada de ferro existentes no país uma caixa de aposentadorias e pensões para os respectivos empregados, foi o primeiro ato normativo a tratar de seguridade social no Brasil. Será que isso é verdade? Alguns historiadores dizem que essa lei foi um marco, né? Mas o marco não para a seguridade, foi um marco para a nossa previdência social. Nós vamos ver que houve uma gradação, né? Até se chegar hoje no atual conceito de seguridade social. Então, essa questão aqui está errada por isso. Tá? A primeira está certa, traz uma definição presente na Constituição, a gente vai acompanhar mais na frente, e essa aqui está errada porque, na verdade, ela foi um marco na previdência social, foi algo anterior ao conceito que nós temos hoje de seguridade social. Veja aqui mais duas questões. Uma afirmando que a Seguridade Social é organizada mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregados, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Será que isso está certo também? A gente vai verificar mais à frente que essa questão está corretíssima. A Seguridade Social ela é organizada, né, mediante gestão quadripartite. E aí, como a gente vê aqui, empregados, empregadores, aposentados e governo. E outra questão aqui, ó, remetendo lá à década de 30. A década de 30 do século passado, né, nós estamos no século 21, as caixas de aposentadorias e pensões foram reunidas nos institutos de aposentadorias e pensões, organizados pelo Estado como autarquias federais. Em 1966, esses institutos foram transformados no INSS. Vejam, a questão tratando aqui dos diversos órgãos que existiram no passado, né? E colocando aqui que o nosso INPS, né, foi criado em 1966. De fato, em 1966 foi criado o INPS.
mas essa questão foi considerada inválida, né? Ela, na verdade, ela foi nula, porque ela traz aqui uma série de incongruências. Por exemplo, ela afirma que eram autarquias federais, quando, na verdade, boa parte delas não eram, né? E que elas todas foram reunidas no INPS. E não é bem assim, havia mais instituições, havia mais organizações que foram fundidas, né, no INPS à época. Mas vamos continuar e vamos, inicialmente, compreender aqui alguns conceitos fundamentais, para que a gente entenda toda essa evolução e assimile definitivamente o conceito de seguridade social. Bom, primeiro, nós precisamos identificar o que significa um auxílio social. Vocês observam que em todas essas, né, ao lado de todas as expressões auxílio, fundo, previdência, assistência e seguridade, existe a palavra social. Por quê? Porque são direitos, né, criados para a sociedade, para o cidadão que contribui, né, para o cidadão que faz parte daquele conjunto de situações. Por exemplo, quando a gente pega aqui o auxílio, o que a gente pensa de auxílio? A gente pensa em auxílio como algo que auxilia, né? Aquela coisa imediata. Então, inicialmente existiam os auxílios. Mais na frente passou-se a ter um fundo. O fundo, a gente já imagina aquela coisa um pouco mais robusta. Entretanto, ainda era limitada. Eram pequenos grupos, grupos de trabalhadores de determinadas empresas que se reuniam e criavam esse fundo com o intuito de se precaver de alguma situação, né, no futuro. Logo em seguida, a gente teve, então, a previdência social. Quando a gente fala de previdência, aí a gente já pensa, né, em prevenção, né, em prevenir situações futuras. A principal delas que a gente pensa é justamente na aposentadoria. Então, a previdência social veio depois. E a assistência social. A assistência é diferente da previdência, porque enquanto a previdência diz respeito à aposentadoria, né, a assistência social, ela diz respeito àquele conjunto de direitos que a gente tem. Por exemplo, no momento em que você se acidenta e tem que se afastar da empresa, você recebe um benefício. Quando a mulher vai dar à luz, ela se afasta e passa a ter direito a um benefício. Então, isso tudo são assistências sociais garantidas, né, pela nossa Seguridade Social. E, por fim, o termo seguridade, né, que é justamente como a gente conhece hoje, como está presente na nossa Constituição. Mas, mais uma vez, lembrando, somente a partir de 1988, tá bom? Guardem essa informação. Antes de 1988, não existia a Seguridade Social nos moldes que existe hoje. Então, por isso que aquela questão lá, falando que a Lei Eloy Chaves seria o embrião da Seguridade Social, seria o primeiro ato normativo da Seguridade Social, está errado, porque não era Seguridade Social, era apenas uma previdência social. A lei obrigava que cada empresa, né, que trabalhava com linha férrea criasse para os seus empregados uma caixa de aposentadorias e pensões. Então, ela tratava de previdência e não de seguridade social. Essa era a pegadinha, né? Mas aqui, vamos começar verificando, né, como a gente viu, a prova explora questões históricas, né? A prova vai buscar conhecimento passado, verificar se você, de fato, conhece a história da Seguridade Social do Brasil, da Previdência Social, como é que isso tudo aconteceu. E aí eu trago aqui para vocês alguns marcos. Por exemplo, ainda lá na época do reinado, em 1821, o rei, né, do Brasil, de Portugal e de Algarves criou uma aposentadoria para os professores, né? O professor, então, tinha direito de se aposentar aos 30 anos, e aí, se ele quisesse permanecer trabalhando, que era muito improvável, já que naquela época a média de vida das pessoas era em torno de 50 anos, né? Mas se ele quisesse continuar, ele teria um abono de 25%. Então, observem que o tal do abono de permanência, que é uma realidade hoje, não é coisa, não é nenhuma novidade, né? Já existia lá no século XIX. Ainda no século XIX, foi criado aqui esse plano de Montepio, né, para os servidores do Ministério da Economia. Depois, o pessoal dos aposentadoria para o pessoal dos Correios. Depois veio uma lei criando uma caixa de socorro, né, para os servidores, os trabalhadores das estradas de ferro do Império, né? E aí
E a gente vai vendo aqui, eu faço um rol de todas elas, vocês podem depois pausar o vídeo e ler com calma, né? Decretos que tratavam da imprensa nacional, né? Da Estrada de Ferro da Central do Brasil, do Ministério da Fazenda, né? Da Marinha do Rio de Janeiro, da Casa da Moeda, da Alfândega do Rio de Janeiro. Então, ou seja, percebam que são categorias específicas, né? Sendo beneficiadas por algum tipo de ajuda, algum tipo de auxílio, algum tipo de fundo, né? Ainda coisa muito tímida que era mais no sentido de manter essa galera com a boca fechada, né? E não fazer confusão, porque essas empresas, né? Essas áreas da economia eram muito importantes para o país e, portanto, o governo, né? E os governantes, eles precisavam ter esses empregados trabalhando sem fazer barulho. Aqui, essa lei 3724 foi a primeira lei sobre acidente no trabalho, né? E aí, em 1923, é que vem a famosa lei Eloy Chaves, né? Que, na verdade, foi um decreto legislativo, que é considerado, então, o marco inicial da Previdência Social do Brasil, né? E, como já afirmei, ela criou, obrigou que as empresas que trabalhavam com linha férrea, né, criassem para os seus empregados uma caixa de aposentadoria e pensão. Depois essas caixas, nessas CAPES, elas se expandiram para outras categorias e chegaram em todo o país a ter 180 caixas, né, espalhadas por todo o país, tratando então dessa questão da aposentadoria e da pensão. Então, reforçando, a Lei Eloy Chaves foi o marco inicial da previdência social, né? Começou a prevenir, né, a aposentadoria para os empregados daquelas empresas específicas, começando com a linha férrea e depois se expandindo para outras categorias Brasil afora. Depois das CAPES, vieram os institutos, né, institutos de aposentadorias e pensões, que eram organismos um pouco maiores, né, mas que ainda continuava essa segmentação, se organizando por categorias, né? A gente teve comerciários, bancários, industriários, empregados de transporte de cargas, né? Enfim, de novo, ainda uma segmentação e nunca abrangendo todos os trabalhadores do país. Em 66, então, houve esse decreto que criou o INPS, né? Como vocês podem observar aqui, foi o resultado da fusão das diversas instituições que existiam à época, né? IAPM, IAPC, IAPB, IAPI, IAPTEC, né? IAPFESP, SANDU e SAPS. Ou seja, era uma enormidade de instituições que existiam voltadas para atender a segmentos da população, né, em vários setores. Então, como eu disse, antes de 88 não existia saúde pública e gratuita para todos, e com a criação do INPS, a saúde passou a existir como sendo um direito de alguns trabalhadores, né? Apenas aqueles que tinham carteira assinada. Os que não tinham carteira assinada, se precisassem de atendimento médico, eles eram obrigados a procurar os hospitais universitários ou as santas casas de misericórdia. Quem mora fora de Brasília conhece bem essa realidade. As santas casas foram muito fortes no passado e boa parte delas permanece até hoje, atualmente já bancadas, né, incorporadas ao SUS, recebendo dinheiro público para se manter. E a evolução da assistência social, né? Aqui em 77, houve a criação do SIMPAS, o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Vocês observam aqui que já tem a junção de previdência e assistência social, porém ainda não tinha saúde, né? Integrava as atividades de previdência, assistência social, assistência médica, assistência social e gestão administrativa e financeira. Mas, como eu disse, apenas para quem tinha carteira assinada. Depois veio o SIMPAS, né, composto pelos IAPAS, INPS, papapá, né, depois o decreto que instituiu o seguro-desemprego, lá em 1986. Ó, já estamos chegando, estamos nos aproximando da Constituição de 88. E, finalmente, a Seguridade Social. Quando que chegou a Seguridade Social? Chegou exatamente com a nossa Constituição de 88. Então, a Seguridade passou a ser um direito garantido constitucionalmente, e como diz o artigo 194 da Constituição, que, aliás,
é de leitura obrigatória para todos os que pretendem ser aprovados nessa prova do INSS, né? Então, leiam os artigos 194 até o 204, que são artigos importantíssimos. Vocês vão retirar dali, seguramente, informações para responder 30% a 40% da prova de técnico do INSS. Então, o que diz o artigo 194? Diz que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado. Um conjunto integrado. Esse conceito é fundamental que vocês compreendam, que vocês guardem essa informação, né? Então, é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Observe que o termo já se ampliou, já não é mais apenas previdência e assistência, mas foi incluído aqui a saúde. A partir de 88, a saúde passou a ser um direito de todos, né? Passou um direito universal, um direito de qualquer cidadão, inclusive estrangeiro, que por acaso esteja no nosso país, ele vai ser atendido pelo nosso Sistema Único de Saúde sem nenhum problema. E continuando no artigo 194, tem o parágrafo único, né, dizendo que compete ao poder público, nos termos da lei. Chama aqui a atenção de vocês para essa expressão, nos termos da lei. Toda vez que vocês estiverem lendo a Constituição e se depararem com essa expressão, nos termos da lei, a Constituição está falando de lei ordinária. O que é a lei ordinária? É aquela lei comum, a lei corriqueira, a lei como todo mundo mais conhece. Quando a questão tiver que ser tratada por lei complementar, que é um outro tipo de lei, aí a Constituição vai dizer, lei complementar. Quando ela utilizar apenas nos termos da lei, ela vai estar se referindo a uma lei ordinária. Então, compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social, com base nos seguintes objetivos. Em alguns livros, em alguns artigos, vocês vão ler objetivos como o nome de princípios, né? Porque são princípios, de fato, que precisam ser observados, né, em toda a questão, em toda a compreensão e em toda a execução da Seguridade Social. Então, esses objetivos são, vamos começando aqui, o item 1, universalidade da cobertura e do atendimento, o que eu falei acerca da saúde. Então, a Seguridade Social, a saúde, ela é universal. Todos têm direito de serem atendidos. A cobertura de saúde tem que atender a todas as pessoas indistintamente. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Essa uniformidade e equivalência significa que todo benefício oferecido pela Seguridade Social, ele precisa ser uniforme, ele não pode ser diferenciado. Um benefício que é prestado na cidade é o mesmo que é prestado também no campo. Outro princípio, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Então, ou seja, cada serviço que é prestado pela nossa Seguridade Social, pelo nosso INSS, né, ele é selecionado de acordo com a população, de acordo com o perfil do contribuinte, para que cada um receba aquilo que tem direito efetivamente. Irredutibilidade no valor dos benefícios. Significa que um benefício oferecido pelo INSS, prestado pelo INSS ao seu contribuinte, ao cidadão brasileiro, ele não pode sofrer redução. Ele tem que manter o seu poder de compra. Diversidade da base de financiamento, identificando-se em rubricas contábeis específicas para cada área as receitas e as despesas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social. Olha só, diversidade da base de financiamento. Significa o quê? Que o financiamento não vem de uma única fonte, né? Vem de diversas fontes, diversas receitas, né? E preservado o caráter contributivo, ou seja, a previdência é o resultado da contribuição, da solidariedade de todas as pessoas que trabalham e que, por lei, são obrigadas a contribuir
com a nossa previdência social. O caráter democrático e descentralizado da administração. Então, um caráter democrático e descentralizado. Aquilo que a gente falou anteriormente, né, acerca da administração. É uma administração democrática e descentralizada. Ela não fica centralizada só no governo. A população pode e deve participar, né, da administração da nossa Seguridade Social. E essa participação ela é quadripartite. Lembra da questão lá no início, que falava dessa gestão quadripartite? Está aqui presente no texto constitucional, né, incisos 6 e 7, né, do artigo 194, dizendo que a participação é dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo. Essa aqui, seguramente, meus amigos e minhas amigas, é uma questão de prova, né? Normalmente, isso aqui cai em quase todas as provas, se não exatamente como está aqui no texto constitucional, mas com algumas pegadinhas, mas sempre alguma coisa relativa a essa questão aqui. O artigo 201, né, é aquele que diz que a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral de Previdência Social de caráter contributivo e de filiação obrigatória. De novo aqui, o que significa isso? A Constituição está afirmando que a Previdência Social, Previdência, nós estamos falando de aposentadoria, certo? Então, a Previdência Social, ela será organizada sob a forma de regime geral, ou seja, todo mundo está no regime geral. O que estiver fora disso é exceção. Mas a regra é um regime geral. Nós vamos já entender a diferença entre regime geral e os outros regimes. Mas essa aqui é a regra. Regime geral para todos. De caráter contributivo, ou seja, todos precisam contribuir. E de filiação obrigatória. Ou seja, todo cidadão que trabalha, todo cidadão que ofere renda, ele precisa se filiar à Previdência Social para que ele possa receber os benefícios, para que ele possa usufruir dos benefícios. E então, aqui é interessante a gente observar que não é apenas aquele que tem carteira assinada, mas todo aquele que ofere renda. Então, o cidadão que tem um pequeno negócio, que tem uma banquinha na feira, enfim, ofere renda de alguma forma, o cidadão que é Uber, qualquer que seja a atividade, ao oferir renda, ele precisa contribuir com a Previdência. E precisa por quê? Porque, como eu disse, a nossa Previdência Social, ela é solidária. As pessoas que estão na ativa contribuem solidariamente para que aqueles que atingiram a idade de aposentar possam, então, receber um benefício. Então, ou seja, quem está na ativa paga a aposentadoria de quem vai para a inatividade. Por isso que todos devem contribuir. E também para que, quando você precise, você tenha o seu benefício. Quem não está afiliado não recebe benefício da Previdência. Aqui até aproveito para desfazer o mito acerca que a gente ouve muito, acerca das pessoas comentarem de que o preso, é melhor no Brasil estar preso porque aí a família recebe o benefício do INSS. A família só recebe o benefício se o preso for filiado à Previdência Social, se ele contribuiu com a Previdência Social. Se não contribuiu, não tem jeito. O único direito presente na Seguridade Social, que você não precisa contribuir e que todos têm direito universalmente, é a saúde. A previdência e a assistência, você precisa contribuir para que você tenha direito a receber esses benefícios. Combinado? Então, o que diz o artigo 201, continuando, né, que ela é de filiação obrigatória, observados os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá na forma da lei, né, a cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho, na idade avançada, proteção à maternidade, né, do auxílio de maternidade, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, né, o auxílio-desemprego, salário família, né, o salário família para quem ganha até o salário mínimo recebe um salário família pago pela Previdência, pensão por morte do segurado, né? Então, se você é homem ou mulher segurado da Previdência Social, ao falecer, você deixa para sua família, para os seus dependentes, um benefício. Lembrando que é apenas um benefício.
Um único benefício que será dividido por todos os seus dependentes menores ou incapazes. Aqueles que são maiores ou que já são, que são capazes de sobreviver sem a ajuda desse familiar que vem a óbito, eles não têm direito a esse benefício. Então, tantos quantos ficarem que tenham direito a esse benefício vai ser dividido para todos. Não são vários benefícios, é apenas o benefício daquela pessoa que contribuía. Então, você contribui, você tem direito. E aí, se você vem a óbito, você deixa isso para o seu dependente menor ou para o seu cônjuge, caso ele não receba um benefício do INSS. Porque o INSS não permite que uma mesma pessoa receba dois benefícios, né, da Previdência Social. Dois benefícios iguais, tá? Continuando aqui. Em 1990, né, portanto, após a Constituição, veio a Lei 8029 e criou o INSS, que foi a fusão então do IAPAS com o INPS. Então, reuniu todas aquelas instituições que existiam, que cuidavam de saúde, ou que cuidavam de previdência separada, enfim, tudo isso foi reunido no nosso INSS. Daqueles órgãos todos que eu mostrei lá no início, aquela sopa de letrinhas lá do princípio, a única que permanece ainda hoje é a instituição que cuida, né, de preparar os carnês, né, de cuidar da fiscalização do dinheiro todo, que deixa eu relembrar aqui com vocês, voltando aqui para o início da questão, só para ver aqui a data prévia. Essa instituição aqui, ela permanece ainda hoje. É uma instituição bastante conhecida, né, bastante famosa. A data prévia, então, ela é a única, foi a única que se manteve e que se mantém até hoje. Em 1990, de novo, nós tivemos, então, a Lei 8213, que estabeleceu os planos de benefício da Previdência Social, né? Esses regimes, os regimes previstos na Previdência Social, são três. São só três esses regimes. Vamos gravar isso daí também, porque é questão de prova. Então, é o regime próprio, né, o RPPS, o regime complementar, o RPC, e o regime geral, né? Como eu disse, como afirmou lá o artigo 201, a Previdência é organizada sob a forma de regime geral. Então, todos estão no regime geral. Quem é que está fora? Apenas os que estão no regime próprio. E quem faz uso é o regime próprio? Apenas servidores concursados, servidores públicos concursados que passam por provas e títulos, né, ocupam, então, um cargo público. Esses servidores fazem parte do regime próprio de Previdência Social, sejam servidores federais, estaduais ou municipais. Sendo servidor ocupante de cargo público, ele faz parte, então, do regime próprio de Previdência Social. O restante, então, está no regime geral. E o que é o regime complementar? O regime complementar, ele passou a existir justamente porque a Previdência Social, ela tem um limite. Quem contribui com a Previdência Social só pode se aposentar com um limite que é estabelecido pelo INSS. Hoje, esse limite está em torno de R$ 7.000. Então, não adianta a pessoa querer contribuir, sei lá, com um salário de 20, 30 mil reais, achando que vai se aposentar com isso, porque o próprio INSS já não aceita. Então, você só pode contribuir com até esse valor. Se você é um empregado e ganha mais, por exemplo, mais que R$ 7.000, você só vai contribuir com o que você ganha até 7.000. Acima disso, você é isento. Justamente porque você só pode se aposentar com, no máximo, esse teto estabelecido pelo INSS. Em geral, as pessoas se aposentam, então, com o salário mínimo, né? Essa é praticamente a regra. Aí vocês também devem estar se perguntando, e quem não, aqueles velhinhos, né, que não contribuíram com o INSS, que não contribuem, como é que eles fazem? Para isso existe uma lei, né, que criou um benefício chamado LOAS. Esse é um benefício que é dado para pessoas bem carentes, né, pessoas cuja a renda é insuficiente para a sua manutenção. Então, o que o INSS faz? Ele manda à casa das pessoas um assistente social que faz um estudo daquela situação, vê qual é a renda per capita de cada um dos familiares, e aí, então, se essa pessoa se enquadrar, né, dentro da situação
legal, ele passa a receber um benefício assistencial que é de, no máximo, um salário mínimo. E, finalizando essa questão legal, né, acerca da nossa Seguridade Social, foi também no ano de 1990 que foi criada a Lei 8080, que criou o nosso Sistema Único de Saúde. Então, para fechar, vamos relembrar aqui, Seguridade Social é um conjunto de ações, né, que visam a garantir os direitos relativos à saúde, à assistência social e à previdência social. Então, em 90 criou-se o INSS, em 90 também se estabeleceu os planos de benefícios para a Previdência Social, e em 90 também criou-se a lei do SUS, criando o Sistema Único de Saúde, onde todas as pessoas passaram a ter direito a serem atendidas pela rede pública. Então, relembrando, né, a universalidade é apenas da saúde. A previdência e a assistência social, para essas você precisa se filiar à Previdência e contribuir. Quem não é filiado e não contribui, não tem direito aos benefícios da Previdência Social. Ok, pessoal? Então, com essa frase final aí de fé, de foco, eu desejo a vocês muita sorte, né, que vocês consigam estudar e guardar todas essas informações. Eu quero lembrar aqui de vocês uma expressão que é bastante comum as pessoas usarem como sendo pejorativa. É aquela história de você decorar. Ah, a gente fica aí na base do decoreba e isso não serve. Isso não é verdade. Tá? Decorar vem da palavra, é derivado da palavra decor, que significa de coração, você guardar no coração. Então, leiam os artigos mencionados aqui nessa aula, procurem compreender, né, todas as informações ali presentes e guardem no coração. Guardem isso, todas aquelas expressões. Se tiverem dúvidas, não percam tempo, me procurem e a gente vai sanar todas as dúvidas. É preciso que cada um compreenda exatamente esse funcionamento, porque quando você compreende como a coisa surgiu e como ela funciona, fica mais fácil de responder na hora da prova todas as questões, tá bom? Boa sorte, fiquem com Deus e até a próxima.